Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: Sim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás,
levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entravam no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: O meu reino não é deste. Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: O rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal.
no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser sacrificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram, com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado estava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem à cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas os crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que viu dá testemunho a seu testemunho. É verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem nós falávamos sobre Jesus que nos amou até o fim, até as últimas consequências. E hoje nós vemos se cumprir este ato de entrega de Jesus, que então realiza este amor até as últimas consequências, quando entrega a sua vida no alto da cruz. Hoje, na Sexta-feira Santa, e de modo especial deste ano, nós devemos ouvir de maneira nova as últimas palavras de Jesus, antes dele dar o seu último suspiro, a sua última respiração. Quais foram as palavras dele antes de seu último respirar? Foram: tudo está consumado. Não se trata apenas da interrupção da vida de um corpo, e ali Jesus entrega seu espírito e a história chega a um desfecho. Não. Trata-se de algo muito maior. Dizer tudo está consumado tem um significado. Significado que é: tudo foi realizado. Agora tudo se cumpriu. Tudo está completado. Então esse último suspiro de Jesus pode ser lido como um grito de triunfo, como um grito de quem conseguiu completar uma difícil tarefa, mas um grito de quem foi muito bem sucedido. Após esse grito, diz o texto bíblico, ele entrega o seu espírito. Nesse momento, os evangelhos sinóticos dizem que a terra tremeu, rasgou-se o véu do templo e se fez noite às 3 da tarde. A partir deste momento, um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei agora dorme. O último suspiro de Jesus, talvez hoje, neste tempo em que estamos, pode nos chamar a atenção de maneira especial, porque nos faz lembrar da última respiração de milhares de brasileiros mortos, simplesmente porque não conseguem respirar mais, não conseguem continuar respirando. Morrem
por falta de oxigênio, morrem sufocados, morrem porque seus pulmões não conseguem mais respirar. Se há um grande silêncio na terra, também nós devemos fazer um silêncio também por estes que estão morrendo. Nos entristecemos de modo especial, de maneira solidária, com todos estes que sofrem, com todos os familiares que choram a perda de seus amados e amadas. É Sexta-feira Santa, não só na liturgia, é Sexta-feira Santa no mundo, na pele de cada pessoa da humanidade, porque todos estamos num calvário de sofrimento por causa deste grande mal que caiu sobre a terra. O sofrimento de Jesus, o sofrimento caiu sobre ele na cruz. O sofrimento também cai sobre nós neste momento. Visita nossos amigos, visita nossos familiares. O que fazer diante de tanto sofrimento? Será que nós devemos desejar que Deus faça uma mágica e elimine todo o sofrimento? Que Ele apareça, faça um estalar de dedos e varra da face da terra, ou sopre com o seu hálito, com o seu sopro, e assim mande embora todo o sofrimento? Será que é isso que nós devemos desejar? Ou será que ao contrário disso, nós deveríamos vivenciar o sofrimento de uma maneira diferente? Vivenciar o sofrimento de uma maneira sobrenatural. Veja, no alto da cruz, Jesus não fez uma mágica para se livrar da morte. Alguém pode pensar, como Deus, Ele podia ter feito alguma coisa para se livrar da morte. Mas Ele não fez. Jesus passou pela morte. Na verdade, Jesus destrói o dominador da morte através da morte. Ele entra na morte para destruir a morte e se tornar Senhor da vida, Príncipe da vida. Nós, por nossa vez, devemos vencer o sofrimento passando pelo sofrimento, ficando firmes em Deus e passando por este sofrimento que a humanidade está também sentindo na pele. Tenha fé, creia que Ele vai passar com você no meio do sofrimento, porque Ele já fez muito mais por você, porque aquele que abraçou a cruz, aquele que passou pela morte, não vai te deixar sozinho no meio do sofrimento que você está passando. Ele já fez muito mais por você. Então, nós devemos enfrentar o sofrimento de maneira nova, de maneira sobrenatural, firmes em Deus. O Evangelho narra que depois que Jesus dá o seu último suspiro, o evangelista, ele não interrompe o texto, a história não acaba ali, na hora que Jesus deu o seu último suspiro. A cena continua. Depois que Jesus dá o seu último suspiro, o evangelista João continua a falar daquela cena da cruz. Na verdade, ele está orientando o nosso olhar para o corpo morto de Jesus. Ele quer que a gente fique observando aquele corpo pendurado no alto da cruz. O evangelista João, então, tinha a intenção de chamar a nossa atenção, que nós prestássemos atenção para algo mais que nós deveríamos entender naquela cena da crucificação.
Ele estava querendo nos fazer compreender o sentido dessa morte na cruz. E ele faz isso falando que ao morrer na cruz, Jesus estava cumprindo toda a Escritura. E diz o versículo 33 do Evangelho que nós lemos: ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram a perna, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Do corpo morto de Jesus saiu sangue e água. O evangelista João está querendo nos fazer ver que, embora o corpo de Jesus já esteja morto, o corpo dele é produtor de vida. A água recorda o dom da vida e o do nosso batismo. O sangue é aquele sobre o qual Jesus se refere quando diz: aquele que bebe o meu sangue tem a vida eterna. A água que brota do peito de Jesus está diretamente ligada com a profecia de Ezequiel, capítulo 47, quando lá então ele fala da água, de uma água que sai debaixo do altar do santuário, uma água abundante, uma água que vai inundando todos os lugares onde chega, uma água que por onde passa, abundante como um rio, todos os seres vivos que entram em contato com essa água produzirão frutos, porque a água vem do santuário, porque a água vem do lugar santo. Do peito de Jesus brotou água. Jesus é este novo templo, este novo santuário, este novo lugar santo. E deste templo, que é o coração de Jesus, jorram sangue e água que nos dão vida. Nós somos esse povo que ora é mergulhado em seu sangue e ora é mergulhado em sua água, para desta forma nós termos vida em nós mesmos. E aqui está o que nós realmente precisamos, a vida que nós realmente precisamos. Por isso, nessa sexta-feira da paixão, voltemos os olhos novamente para esta cruz de Jesus e permaneçamos contemplando aquele que foi transpassado porque nos amou até as últimas consequências. Mesmo que você esteja passando pelos calvários, pelas sextas-feiras santas de sua vida, permaneça mergulhado na água do Espírito Santo. Permaneça mergulhado na força do sangue de Jesus, que nos cura e nos dá vida. Passamos alguns instantes em silêncio, contemplando esta cruz e este gesto deste Senhor que nos deu tudo, inclusive a sua própria vida.